Bom dia, obrigado por estar aqui comigo em mais um domingo no programa Contextualizando. Para nos fazer companhia, já está aqui nos estúdios da TV Pajuçara, Gustavo Ferreira, professor e advogado eleitoral. Bom dia. Bom dia, Flávio. Prazer estar aqui com o amigo, falando um pouquinho de direito eleitoral mais uma vez. Temos aqui uma pauta bastante extensa, mas eu gostaria de conversar falando sobre uma novidade da eleição deste ano, que é a instituição das federações partidárias. Como é que isso funciona na prática? Essa é uma grande novidade e vamos sentir na prática, como você bem mencionou, a primeira vez dessa novidade dentro do nosso ordenamento jurídico. A federação, para dar um exemplo para quem não acompanha o direito, né? Até para quem é do direito eleitoral está complicado, mas é uma coligação que vai durar mais tempo. A coligação ela dura para aquela eleição e ela não cria vinculação em outros estados. Então, por exemplo, a coligação para presidente é de presidente, em Alagoas é de Alagoas, a de São Paulo é de São Paulo, sem nenhuma vinculação entre si. A federação não. Ela é formada em âmbito nacional, ela vai valer para todo o país e para todas as eleições que aconteçam nos próximos 4 anos. E ela, além dessa durabilidade dela, os partidos vão começar a agir como se fossem um partido só, né? Debaixo do guarda-chuva da federação. Qual é a vantagem? Mas não seria melhor fazer a fusão? Mas na fusão os partidos acabam. Tivemos agora a fusão recente do DEM com o PSL e os dois partidos deixaram de existir para surgir um novo partido, União Brasil. Na federação isso não acontece. Os partidos que estão federados, eles continuam existindo. A maioria, nós temos só 3 federações instituídas. 2 optaram em não ter nome, que é a Cidadania, PSDB, a Sol e Rede, mas a terceira, que é PT, PCdoB e PV, optou em ter o nome Fé Brasil. Mas o fato de ter o nome não acaba com os partidos que estão ali dentro. Professor Gustavo, como é que se concilia a instituição, o funcionamento das federações partidárias com a questão da fidelidade partidária? Esse vai ser um ponto muito interessante, que vamos ter que observar na prática, né? A partir das eleições, como vai caminhar. O que eu passo a entender, né? E aí, Flávio, me perdoe, estou dando meu entendimento, que a gente ainda não tem um caso prático, é que dentro da federação vai ser possível, eventualmente, uma mudança. A legislação não diz isso, tá? Mas quando a legislação foi aprovada, não tem federação. Eu acredito que para as federações, internamente, haja uma certa flexibilização. Até porque os partidos que formaram federações cumpriram a ideia do legislador, que qual é? Partidos que tinham uma afinidade ideológica. Nós não tivemos a junção aqui de um partido ultraliberal com o Partido Socialista, ou um partido conservador cristão com um partido libertário. Nós tivemos partidos que, apesar das diferenças, tinham uma afinidade ideológica, o que se entendeu a composição dessa federação entre eles. Do ponto de vista legal, professor, o que é que pode acontecer com alianças explícitas fora da federação? Partidos que não compõem a federação, que na prática os seus integrantes estão fazendo campanha diversamente do que foi estabelecido na federação. Bom, seja para federação, para partido, sua pergunta é excelente, mas tanto para federação quanto para partido, o partido pode aplicar sanções. O que vai desde a expulsão, se for durante a campanha, o cidadão ou a cidadã não poderá ser candidato. Se for depois da campanha, é até bom porque ele vai poder ficar com mandato, né? O problema é que o processo para acontecer expulsão durante a campanha é muito difícil. Nós temos uma campanha de 45 dias, 50 dias. E tem que garantir contraditório, ampla defesa, possibilidade de recurso. Ou seja, na prática, você acaba não expulsando ninguém. O que começa a se afinar mais, e aí é muito mais político do que jurídico, é tentar isolar aqueles que não permitir a legenda, a continuidade da legenda em próximas eleições, daqueles que não sigam as orientações dos partidos. Eu acho que eu divido um pouquinho, Flávio, da maioria que disse que a gente não tem partidos organizados. Nós não tínhamos ideológico, nós estamos começando a ter. Curiosamente, o ambiente político um pouco exaltado, que é ruim por um lado, trouxe um dado positivo. Você começar a identificar nos partidos o que é direita, o que é centro, o que é esquerda. Isso não é ruim, é bom, porque a gente é muito melhor do que ter o partido que era só legenda
né, de aluguel, como né, acontecia antes, só para a eleição de uma pessoa, determinada pessoa. Para atender a determinadas circunstâncias. Exatamente. Aqui a gente tem um caso concreto, já formalizado, digamos assim, de divergência em relação à federação. O candidato, aliás, o vice-prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa, está na chapa de vice-governador de Paulo Dantas, que é do MDB. Ronaldo Lessa do PDT, Paulo Dantas do MDB. Só que Ronaldo Lessa, o partido dele, o PDT, tem como candidato a presidente Ciro Gomes. E aí está essa divergência. Como é que faz agora a situação por exemplo, do Ronaldo Lessa? Chega aqui Ciro Gomes, ele vai ao palanque, ele deve ir porque ele é do PDT. Mas como é que fica a presença dele num outro palanque, o MDB apoia outros candidatos? Bom, aí é a grande diferença da federação para a coligação. O que existe com o PDT é uma coligação. E aí nessa coligação, há essa possibilidade de juntarmos no mesmo palanque candidatos a presidente diferentes. Não há uma obrigatoriedade de seguir a candidatura presidencial, porque MDB e PDT estão apenas coligados em Alagoas. E podem ser adversários em Sergipe, quer dizer, cada estado é uma realidade diferente. Pode ser o inverso, sei lá, no Acre o PDT é o candidato a governo, o MDB é candidato a vice, e mesmo presidencialmente tendo dois candidatos a presidente diferentes, né? O PDT tem o Ciro e o MDB tem a Simone Tebet. Então, o problema da coligação é que ela não cria essa vinculação obrigatória e aí as decisões são tomadas muito mais pensando no ambiente local do que o nacional, né? Toda eleição a gente fala, não, a eleição estadual vai ser uma eleição nacionalizada, a eleição estadual vai ser uma eleição reflexo da eleição nacional. Com todo respeito às opiniões em sentido contrário, a eleição estadual é uma eleição estadual e a nacional é nacional. As pessoas que votam em determinados candidatos, por exemplo, na esfera nacional, não quer dizer que vão repetir esse voto aqui na esfera estadual. Exato. O voto é muito mais pelo que eu conheço dos candidatos, pela proximidade, do ganho que o meu segmento vai ter com o candidato A ou com a candidata B. É isso que acaba definindo efetivamente quem vai se votar nos estados. E como é que fica em relação ao horário eleitoral gratuito? O que é que prevalece? A federação ou a coligação? Não, no caso da federação, a melhor forma de prever para o horário eleitoral é vê-la como se fosse um partido só. Então, todos os partidos que estão na federação, o tempo deles vai ser somado e a federação vai ter o tempo X. As coligações vão ser formadas à vontade. Inclusive, eu posso ter uma federação numa coligação, né? Não tem impedimento nenhum. A federação é entendida como se fosse um partido. Certo. E aí o tempo eu vou dividir. Vai ter o tempo nacional para os candidatos a presidente e eu vou ter o tempo nos estados para as eleições federais, senador, né, deputado federal, e as eleições estaduais, governador e deputados estaduais. E eu vou calcular isso, no caso de governador e senador, pelas coligações, no caso de deputados federais e deputados estaduais, por cada partido, porque não tem mais coligação em deputado federal e deputado estadual. Quais são os casos em que efetivamente se consolida a infidelidade partidária e de que forma se pode dar ciência a isso ao Judiciário, ao Ministério Público? Vamos lá. A infidelidade partidária seria o descumprimento das regras do partido, né? Não seria orientação partidária, o que às vezes é bastante complicado. Tem partido que leva isso muito a sério, tá? Muito a ferro e fogo. Tem partido, como eu posso dizer, que é mais flexível. Aquela após candidatos do Estado, mas nacionalmente você está liberado. A gente vê orientações nesse sentido em âmbito nacional, inclusive. Mas a configuração é o descumprimento das regras do partido. Cabe o processo de expulsão. No sentido de perda de mandato, é a saída do mandato eletivo sem justa causa. Ou sem uma autorização. Essa é uma novidade, Flávio, muita gente esquece. Foi feita a emenda 111 em 2021, que permitia que os partidos, que os partidos dêem autorização para que a pessoa mude. Então, se eu não tenho uma justa causa, ou seja, uma situação que eu ficar naquele partido não é mais viável para mim, mas se eu tiver pelo menos a autorização de saída, não há fidelidade que gere a perda do mandato. Porque eu não posso expulsar e pedir o mandato. Porque eu não posso fazer isso? Porque seria bis in idem, né? Duas sanções, expulso e pede mandato na sequência. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, a gente continua a conversa com o Dr. Gustavo Ferreira. Até já.
Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo o advogado eleitoral e professor Gustavo Ferreira. Professor, eleição passada, eleição há 4 anos atrás, falou-se muito na possibilidade de candidatura avulsa. Como é que ficou essa questão? Flávio, bem lembrado, né? Era o tema da moda até na época, né? Não ficou, né? Acabou não tendo a decisão do processo estar no STF e a resolução desse ano do TSE expressamente exige que haja a filiação partidária, que é uma exigência constitucional. Eu acredito que houve naquele momento uma certa vontade de fugir da política tradicional, né? Vamos usar esse termo, e aí se pensou que a candidatura avulsa seria um caminho. Mas a gente tem uma regra constitucional expressa, que exige a filiação partidária e que não vai de encontro à Carta de São José da Costa Rica, que era o argumento usado. Você não pode criar nada que impeça o exercício da elegibilidade. Mas, Flávio, para se filiar no partido, se o amigo entrar agora no celular mesmo, no smartphone, e entrar nos partidos, você faz sua filiação, pendente apenas de comprovação do documento. Alguns ainda exigem assinatura presencial, outros nem isso, né? E você já vai estar afiliado e pode ser candidato. Então, com todo respeito às opiniões do contrário, tente estar afiliado ainda. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora que poderia ser feita por um aluno seu, numa aula. Para que serve partido político? Vamos lá. Os partidos, eles representam uma determinada ideologia ou um determinado grupo de ideais, né? A finalidade dos partidos, se a gente for voltar ali na Revolução Francesa, que é considerado o marco dos partidos modernos, né? Nós tínhamos o bloco, que defendia a manutenção da monarquia absolutista, que defendia a república, e tinha no centro o bloco que defendia uma monarquia parlamentarista. Direita, esquerda e centro, né? E que acabou se disseminando no meio político. Então, a ideia de partidos é essa. E é interessante que nós temos partidos no Brasil que agora começam a se refletir nos partidos propriamente ditos. Como assim? A gente, de fato, com algumas honrosas exceções, os partidos eram mais siglas do que efetivamente partidos, né? Era uma juntada de pessoas. Mas as bancadas evangélicas, sindical, da bala, da bola, entre outros, a bancária do agronegócio, a bancária dos médicos, a bancada dos médicos, essas várias bancadas. Tem a bancada religiosa? Bancada religiosa, né? Elas funcionam efetivamente como partido. Elas nunca deixaram de funcionar como partido. Elas sempre atuaram com comunhão de interesses, sempre atuaram inclusive expulsando membros quando não seguiam as orientações da bancada. Então, essas bancadas agora começam, aos poucos, a entrar em alguns partidos para se identificarem com eles. Olha, esse partido aqui representa a bancada sindical, esse aqui representa a bancada evangélica. Ou esses, a gente ainda está num processo onde 2 ou 3 partidos acabam representando o mesmo segmento. Mas eu acredito que com o tempo, com a federação, com a cláusula de barreira, a gente vai começar a ter partidos mais claramente identificados com os partidos de fato que já existem, que são as bancadas no Congresso Nacional. Bom, tanto insistiram que conseguiram acabar com a contribuição de empresas, de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. Mas se criou, em contrapartida, o chamado fundão eleitoral, ou seja, a União é quem banca as campanhas políticas no Brasil inteiro. A sua opinião a respeito? Flávio, veja, quando começou essa discussão, eu fico muito a cavaleira de dizer que vou falar agora, porque quando começou a discussão, fui um dos primeiros a ser contra acabar com a doação de pessoa jurídica. Nas devidas proporções, acabou com a doação para evitar a questão da corrupção. É o sujeito que chega em casa e assim esqueceu o leite em cima do fogão, o leite derramou, a culpa é do fogão, tá? Ele troca o botijão de gás, manda embora. A culpa não era do gás, a culpa não era da doação, pessoas jurídicas, a culpa era da questão de corrupção. Você tem que combater isso. Não, vamos acabar com a doação de pessoas jurídicas. Ok, alguém tem que financiar a campanha. E não pode financiar com R$100. Você não é candidato a governador de Alagoas com R$1.000 no bolso. Tá? Você precisa de mais. Então, quando o pessoal diz, olha, o fundo eleitoral, o fundão é de quase 5 bilhões, aí eu disse, é pouco. Pouco. Porque tem que dar dinheiro para fazer campanha. E não se faz campanha com pouco dinheiro. Por isso que na época que quiseram acabar, nós fomos um dos votos contrários. Exerça um controle maior, fiscalize mais, mas não acabe. Agora, claro,
Aí eu vou ser bastante irônico aqui, né? Um país que não tem problema com saúde, não tem problema com educação, segurança pública está bem, né? Até parece, né? A gente pode dar dinheiro para... Veja, eu fico pensando, mas foi aquela coisa de você pensar, eu vou jogar o botijão fora porque o leite derramou, a culpa é do botijão. Não, faça uma estatização, um controle maior, ao invés de acabar com a doação de pessoas jurídicas. E o pior, com todo respeito, a forma que o STF julgou o caso, dizendo até que a doação de pessoa jurídica era contra a própria democracia, tecnicamente tornaria até inviável votar ter doação de pessoa jurídica. Mas hoje já se vê que é necessário retornar. Agora não tenha dúvida, mesmo que retorne a doação de pessoa jurídica, o fundão, né, o fundo eleitoral vai ficar, talvez menor, mas ele fica. A questão do fundo eleitoral, que, recapitulando aqui a explicação, é esse recurso que mantém as campanhas dos partidos políticos, né, em nível nacional. Excelente observação, porque muita gente mistura com o fundo partidário. Isso. O fundo partidário ele é anual, dividido em 12 parcelas para a manutenção dos partidos. E ele pode, não quer dizer que vai, mas ele pode ser usado em campanha. O fundo eleitoral ele é só para campanha. Específico, ele vem a cada 2 anos. Então, no ano ímpar, que é o ano que não tem eleição, não tem fundão. Só vem no ano... E o partidário é em 12 parcelas, ou seja, 12 meses. O fundão não, é de uma única vez e o partido distribui de acordo com os seus candidatos, se acha que são mais viáveis, com mais chance, respeitado o percentual mínimo para candidaturas femininas, o percentual de acordo com a etnia de cada estado, isso tem que ser considerado na distribuição de recursos. Agora, quem se deu bem com a criação desse fundão eleitoral foram os partidos pequenos, os chamados partidos pequenos, que eles alegavam que tinham dificuldade de obter recursos, já porque não tinham muito acesso a empresários. Isso. E terminaram se dando bem porque tem uma fatiazinha bastante razoável. Mas é uma fatiazinha mesmo. Acho que os grandes partidos continuam recebendo mais, com todo o respeito. Mesmo tendo sido feito um recálculo até pelo TSE agora, e os partidos menores, como você bem observou, Flávio, recebendo um quinhão maior, né, um pedaço maior do fundo, mas os partidos grandes ainda ficam com a parte mais robusta. Na hora de dividir o bolo, o pedaço deles ainda é maior. Professor Gustavo, que outras novidades a gente poderia avaliar em relação às eleições deste ano? Bom, vamos lá. Eu acho que a grande novidade que a gente tem é que temos hoje meios jurídicos para punir as notícias falsas ou, né, usando o estrangeirismo de fake news, né? Nós não tínhamos isso em 2018, nós não tínhamos em 2020. Isso é muito interessante. A punição... O que é que mudou? Se criou a regra. E aí, eu admito que em direito eu sou, principalmente em direito eleitoral, eu sou um pouco formalista. Eu acho que a gente tem que seguir o que está escrito. Até porque quando abre espaço para a criação, com todo respeito aos tribunais, em especial ao TSE e ao STF, aquilo pode ser usado depois, num sentido muito ruim. E agora não, eu tenho uma regra muito clara para a divulgação de informações indevidas, uma regra criminal. Se fez um convênio com as redes, as empresas que administram redes sociais e meios de comunicação telemático, que é diferente, tá? Instagram é rede social, Facebook é rede social, Snapchat, TikTok, Telegram, WhatsApp, o Zap, né? São meios de comunicação telemática. Mas eu precisava fazer convênio com essas empresas para ter sanções mais rápidas, que é aplicação de decisões mais rápidas. Porque às vezes eu tinha decisão, eu ganhava, mas não levava. Eu não conseguia achar a empresa, quando eu achava já era depois da eleição, ou seja, o resultado ruim já era produzido até o dia da eleição mesmo, prejudicando candidaturas. Bom, professor, o prazo das convenções foi 5 de agosto. Isso. Né? Mas até quando se pode substituir os candidatos? Opa! Primeiro, vou pegar o gancho. 5 de agosto, último dia de convenção, né? Sexta-feira passou. 15, último dia para o registro das candidaturas. Nesta segunda? Segunda-feira. Né? Pode registrar antes, tá? Aliás, é melhor registrar antes, até por zelo. E a substituição pode ser feita até 20 dias antes das eleições, o que é bem, a não ser, aí tem 2 hipóteses, né? 2 exceções. Em caso de morte, que ninguém planeja, né? Fulano vai morrer tal dia, né? Ou se a justiça demorou a analisar o seu pedido de registro. Né? E aí, quando a gente fala, primeiro pedido. Então,
O Gustavo teve o pedido dele e só foi analisado faltando 10 dias para as eleições pelo indeferimento. Aí eu posso substituir o Gustavo pelo Flávio, porque houve uma demora do TRE em fazer essa análise. Eu estou dando exemplo do TRE de Alagoas porque a gente está em Alagoas, mas ele normalmente ele é muito rigoroso, eles cumprem esses prazos. Só que, de fato, o prazo de 20 dias ficou bem apertado, porque quando ele foi criado, a eleição durava 90 dias. Aí eu cortei a eleição pela metade, de 90 a 96 dias. Cortei a eleição pela metade e mantive o mesmo prazo de 20 dias. Então, fica bem apertado. O TRE cumpre aqui. Só que quando a gente vai para a eleição municipal, isso às vezes dá dor de cabeça. Porque o juiz cumpre, mas até chegar no TRE, o TSE então não cumpre. E o que é preciso, professor, para substituir um candidato? É bem interessante. Basta o partido ou federação, se for o candidato da federação, definir quem vai ser o substituto dele. Eu quero trocar o Gustavo pelo Flávio, faz uma reunião interna e faz essa substituição. E não precisa de convenção. Esse ponto é bem interessante. O partido, a direção partidária já tem autorização de fazer essa substituição nos casos que a lei prevê. Aí, renúncia, morte, indeferimento de registro, ficou inelegível. Né? Dentro do prazo de 20 dias antes das eleições, é possível fazer essa substituição, bastando passar pela direção partidária, né? Ou da federação partidária. E depois desse prazo? Depois desse prazo, continua sendo pelo partido, mas somente nas exceções que eu mencionei, no caso de morte, ou se houve uma demora da Justiça em analisar o pedido de registro de candidatura. A direção partidária fica com muita força, mas se entende. Por quê? Para chamar uma convenção tem prazo, tem requisitos, talvez demore muito numa campanha, principalmente de tiro curto, né? 45 a 50 dias, 51 dias. Então, qual o caminho mais aceitável? Vai para a direção partidária resolver isso. Vamos estabelecer aqui um caso concreto. Vamos supor que 2 candidatos, né, disputando cargo executivo, seja governador ou presidente da República, o prefeito, eles vão para o segundo turno. E um deles morre. Como é que se dá a substituição? Aí é interessante, porque tudo isso que eu acabei de falar, amigo Flávio, serve para o primeiro turno. Se 2 candidatos passam para o segundo turno, o A e o B morre, por exemplo, eu vou chamar o terceiro colocado, o X, para disputar a eleição. Mas não é uma substituição dentro do partido? Não é. Eu chamo o terceiro colocado e esse terceiro colocado é que vai disputar o segundo turno. Nós tivemos um caso prático em 1990 em Rondônia. O primeiro colocado faleceu, é triste dizer, foi assassinado, na verdade. O terceiro colocado foi chamado para disputar o segundo turno e ganhou a eleição, né, do segundo colocado. Então, quando eu vou para o segundo turno, a sistemática é diferente. Eu vou ver quem é o terceiro. Se tiver empatado o terceiro lugar, quem é o mais velho dos 2 candidatas que estejam disputando, e aí ele vai disputar o segundo turno. Então tem uma diferença bacana aí. Boa tua pergunta, porque o primeiro turno é uma questão interna a corpus do partido, definir quem vai ficar no lugar, né? É uma questão interna do partido. Para o segundo turno, não. Eu chamo o terceiro colocado, convoco ele para ir para o processo. E o que é que justifica, do ponto de vista legal, essa diferença, né? Diferenciação de entendimento? A ideia do legislador, quando criou isso, é o legislador constituinte, né, que fez essa ideia, é que em relação ao primeiro turno eu estou defendendo aquele bloco, aquele grupo. E para o segundo turno, e eu quero manter aquele mesmo grupo. Para o segundo turno, no caso como esse, eu vou dar a oportunidade a um outro grupo que ficou bem qualificado, mas que não conseguiu passar para o segundo turno. Eu não concordo não, tá? Mas a justificativa é essa. Professor Gustavo Ferreira, para encerrar, o que é que poderia ser melhorado na legislação eleitoral brasileira para a gente aperfeiçoar esse modelo? Veja, é a pergunta de $1 milhão, né? Existem várias respostas possíveis. Mas eu acredito talvez mudar o nosso sistema eleitoral, nós nunca fizemos uma reforma eleitoral de verdade. Nós fizemos reformas eletivas no sentido da eleição, do processo de eleição. Reforma eleitoral seria mudar o sistema eleitoral. E aí, talvez o distrital mesmo seria um caminho. Obrigado. Fica aí a sua ideia, então. Agradecemos a participação aqui em Contextualizando do professor Gustavo Ferreira, ele que é advogado, que atua no âmbito eleitoral. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Tenha um ótimo final de semana.